No próximo dia 6 de agosto deve entrar em vigor o tarifaço de Donald Trump, que prorrogou o prazo e isentou quase 700 itens da taxação de 50%. Carnes, café e pescados não entraram na sobretaxa de exportações, que podem aí inviabilizar para os Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Sérgio Vale. Bom dia, Sérgio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Bruno. Prazer falar com você. Sérgio, se essa taxação de 50% entrar em vigor, né, os setores que ficaram fora das exceções podem sofrer aí com a inviabilização das importações, gerando aí um impacto massivo em toda a cadeia produtiva, né? Certamente, Bruno. A gente está numa fase agora, num momento que a gente vai precisar entender nas próximas semanas, nos próximos meses, se as isenções que a gente tem de 700 produtos vai ficar por aí de fato, né? O Trump tem se mostrado bastante errático desde o início do ano em relação a essa questão tarifária, então não seria estranho a gente imaginar que esses 700 produtos de isenção, eventualmente a gente consiga negociar para entrar em outros produtos, especialmente alguns desses que são importantes para a pauta de consumo do americano e não é tão simples você achar nesse momento em outros lugares, como é o caso do café, né? Não tem muita facilidade você trazer café de outros lugares, por exemplo, da Colômbia agora, para comportar a demanda americana, né? Precisa do café brasileiro de fato. Então, acho que alguns produtos eventualmente possam ser renegociados no futuro para entrarem nessa isenção. As carnes, os pescados, eventualmente ao longo do tempo, a gente pode ter um desvio de comércio, exportando para a China, para outros lugares, para a Europa, mas há uma sinalização eventual de que, no caso agrícola, a gente consegue, ao longo do tempo, ter válvulas de escape, de saída mais interessantes. A dificuldade maior é no caso da indústria, né? Não tem muito como você exportar para outros lugares, é difícil você reencontrar mercados adicionais fora os americanos para algum desses produtos. Então, no agro, apesar desses produtos terem ficado de fora das exceções, alguns eu acho que ainda entram, e mesmo não entrando, eu acho que tem uma possibilidade ao longo do tempo da gente redirecionar esses produtos. Quando a gente olha aí faz uma análise global, a gente já vive uma taxa básica de juros de 15%, né, ao ano. Essa tarifaça, esse impacto dos 50%, vai trazer impacto econômico no Brasil? O que é interessante desse tarifaço do Trump, Bruno, é que parte desses produtos que não vão ser mais exportados ou vão ficar caros para serem exportados, eventualmente vão ser realocados aqui dentro da economia brasileira, né? E a gente vai conseguir com isso ter em alguns desses produtos alguma queda de preço. A gente pode ver isso acontecer, por exemplo, de certa forma já está acontecendo em carnes, pode acontecer em algumas frutas, pode acontecer no caso do café, no pescado. Então, alguns desses produtos, na verdade, a gente pode ver no curto prazo queda de preço e, na verdade, ajudar no processo inflacionário do país nesse momento. Mas, no geral, Bruno, tudo que está acontecendo, mesmo antes do Trump ter decidido por esses 700 produtos isentos, a gente não estava modificando muito as projeções para esse ano, tanto em termos de atividade, de inflação, né, de juros em si, de mercado de trabalho. Obviamente, os setores muito afetados, né, não tem como não serem afetados e provavelmente vão ter dificuldade de exportação, de produção, de mercado de trabalho, mas no agregado da economia brasileira, os Estados Unidos perderam importância ao longo da história. 25 anos atrás, 25% da nossa exportação era para os Estados Unidos, hoje é cerca de 10%. Caiu bastante, os Estados Unidos não tem mais a relevância que tinha no passado. Obviamente tem para alguns segmentos, alguns produtos, esses vão sofrer, mas do ponto de vista agregado da economia, a gente tende a sentir relativamente pouco o que está acontecendo agora. Quando a gente pensa, né, talvez a curto e médio prazo, a gente pensa que investimentos, né, podem deixar de ser feitos aqui no Brasil, a gente pode ter aí, né, um aumento de desemprego por conta, né, relacionado a essa tarifa, falta de gente investindo no campo, isso tudo pode ser pontos que a gente vá sofrer com isso de médio a longo prazo por conta desse tarifaço, se algo assim a gente não conseguir avançar nessas negociações? Eu acho que não, Bruno. Na verdade, obviamente, para alguns produtos, os Estados Unidos são importantes porque eles são compradores, mas eles são, na verdade, grandes competidores. E tudo que ele está fazendo agora é empurrar a gente ainda mais para a China e para outros mercados.
Então, no caso do agro, eu acho que há aqui válvulas de escape para outros países do mundo que gradativamente a gente consegue redirecionar. Então, o setor, de certa forma, está um pouco mais protegido. Vai ter perdas no curto prazo, especialmente os produtos frescos, né, pescados e frutas. É impossível não imaginar que essas perdas no curto prazo vão acontecer. Mas aqui há um caminho de reconstrução de bases de exportação para outros lugares, se eventualmente o caminho pelos Estados Unidos não acontecer, né? Porque não tem isenção, porque não vai ter isenção, ou porque de fato a tarifa vai ficar elevada. Enfim, a gente vai ter um cenário em que esses produtos eu acho que conseguem se redirecionar e não afeta a estrutura geral do agro brasileiro. Acho que aqui tem um cenário muito positivo ainda de investimento, de crescimento, de aumento de produção, de exportação nos próximos anos e que, de novo, se isso acontecesse, por exemplo, com a China, né, a China fizesse isso contra a gente, o impacto seria muito mais dramático, muito mais complicado. Como é o caso americano, afeta alguns setores, essencialmente, não tenha dúvida, mas não é tão grave como seria no passado ou como seria em outro país importante para a gente do ponto de vista agro, como é o caso da China. Então, acho que é importante, vamos ter impactos do que está acontecendo, mas do ponto de vista agregado para a agricultura brasileira, a gente consegue sair disso relativamente bem, né? Tem dificuldades no curto prazo, mas o agregado do setor vai continuar indo muito bem nos próximos anos, porque os nossos grandes compradores, no geral, no agregado, na maior intensidade, vão continuar comprando nossos produtos, né? Os Estados Unidos, na verdade, é um grande competidor. Ele é um comprador em alguns produtos, mas na maior parte do que a gente exporta, ele é um grande competidor nosso. E, na verdade, ele está empurrando o Brasil cada vez mais para exportar com mais intensidade para a China, e os Estados Unidos estão perdendo gradativamente os mercados para outros lugares. Está encarecendo a sua produção agrícola, está encarecendo fertilizantes defensivos para produzir a sua agricultura, e ela vai se tornar, com tudo que o Trump está fazendo agora, mais cara. Isso só facilita a nossa produção, a nossa capacidade de exportação. Então, no final, apesar desse cenário muito complicado agora, eu acho que a gente, no médio e longo prazo, vai continuar indo muito bem. No caso, não só o Brasil, se caso não haja essa negociação, vamos dizer assim, sai perdendo, mas os Estados Unidos também, né? Os consumidores lá também vão sofrer com isso. Totalmente. O que o Trump está fazendo é um processo de empobrecimento do americano. Você está aumentando o custo. E ainda está aumentando o custo financeiro também, porque a dívida pública americana está subindo com força. As taxas de juros nos Estados Unidos estão subindo com intensidade. Então, os Estados Unidos está se tornando um país mais caro do que sempre foi no passado. Mais caro para produzir, mais caro para consumir. Ora, nesse sentido, o mundo vai ter que aproveitar oportunidades em lugares que sejam mais baratos para produzir e para consumir. Então, eu vejo um potencial da gente crescer o comércio entre os países fora os Estados Unidos, e os Estados Unidos, que sempre foram, na verdade, um país fechado, apesar deles exportarem e importarem muito em termos de volume, porque a economia é muito grande, em termos proporcionais de tamanho de exportação e importação em relação ao PIB americano, eles exportam e importam pouco. Já é uma economia relativamente fechada. E o que eles estão fazendo é fechar a economia americana ainda mais. Fechar a economia americana significa tornar ela ainda mais cara ao longo dos próximos anos. Tudo aquilo que eles não conseguem produzir, eles estão encarecendo para o consumidor americano. Isso é perda de renda, isso é perda de bem-estar. Então, tudo que o Trump está fazendo agora machuca integralmente o próprio consumidor americano. E isso aumenta a desigualdade de renda, aumenta a perspectiva de perda de renda relativa, só vai aumentar ainda mais o ressentimento e a polarização na política americana nos próximos anos. Ô Sérgio, fazendo um complemento da pergunta anterior, no caso, se essas negociações que ainda estão em andamento, né, aquilo que não entrou nessa lista de 700 itens, essas negociações falhem, é possível então fazer essa substituição do mercado norte-americano, né, e se existe essa possibilidade de substituir o mercado, né, quais as consequências disso, não só para os Estados Unidos, mas tem alguma consequência para o Brasil? Gradativamente a gente pode fazer isso acontecer, porque são mercados mais consolidados que a gente tem já de exportação setorialmente para vários lugares. Obviamente, no caso do pescado, por exemplo, a gente tem uma exportação muito forte para os Estados Unidos, né? Mais de 90% do que a gente exporta de pescado é para os Estados Unidos, mas parte desse pescado, essencialmente, a maior parte dele é produzido e consumido aqui dentro do Brasil.
Então, é muito exportado para os Estados Unidos, mas dentro do que a gente consome e produz, a maior parte é aqui para dentro. Então, acaba sendo um impacto não tão negativo. É ruim, obviamente, mas poderia ser muito pior. Então, quando a gente junta esses produtos, que no curto prazo, no caso de pescados e frutas, né, você perde a fruta no pé, você perde a capacidade de fazer essa exportação imediata, porque tem a tarifa, e vai ficar impossível você vender, você tem uma perda de curto prazo, não tem jeito. Mas há uma possibilidade, dada a força da nossa agricultura mundo afora, de conseguir ao longo do tempo redirecionar. Eu acho que tanto para o agricultor brasileiro quanto para as empresas no geral, as indústrias, a gente precisa entender o Trump como um choque de 4 anos. É um presidente que vai continuar causando esse choque tarifário permanentemente ao longo do seu governo. Então, para isso, perdão, as empresas e o agronegócio brasileiro precisa se precaver, se preparar e gradativamente, quem tem essa relação histórica muito forte com os Estados Unidos, começar a trabalhar nesses 4 anos a busca por esses novos mercados. Porque os Estados Unidos, infelizmente, esse período do Trump vai ser assim e a gente não tem garantia de depois do Trump se isso não vai continuar. Né? Então, assim, as empresas não podem esperar 4 anos, tanto o agro quanto as empresas industriais, outras que estão sendo afetadas. Esse processo precisa começar para ontem, né? A gente buscar novos mercados, novos setores, novos países para exportar esses produtos. A gente pode olhar aí como se fosse uma onda, né, que está vindo agora, a gente vai precisar, né, passar por baixo dela para entender como é que vai ficar daqui para frente, nesses próximos, né, nesse período do presidente Trump, para ver como é que vai ficar, e é isso que você falou, encontrar alternativas. Sérgio, eu queria que, se tem alguma, né, análise que você acha que precisa complementar, que eu não tenha perguntado, que você acha importante a gente destacar nesse momento? Eu acho que o importante nesse momento para o agricultor, para as empresas, quer dizer, ter essa noção de que o Trump vai ser isso por 4 anos. Ele não tem freio, ele não tem ninguém para barrar as intenções dele, como tinha no primeiro mandato. Ele está usando a questão tarifária como uma arma política também. Praticamente para ele só tem a questão tarifária que ele pode utilizar com uma certa flexibilidade, o resto ele depende do Congresso, então não é tão simples. A tarifa é uma válvula de escape que ele tem para tentar manipular a economia mundial ao seu bel prazer, como ele quer, sem freios, sem ninguém para dizer o contrário, porque ele tem uma equipe econômica que só diz sim para ele. Então ele vai ficar fazendo esses aumentos, essas mudanças tarifárias permanentemente. Olha o risco que você coloca no sistema mundial com a erraticidade a que a gente vai ter nos próximos anos, a imprevisibilidade de a gente não saber exatamente que tarifa final que a gente vai ter. Então, assim, para as empresas brasileiras, o quanto antes, mais rapidamente, ter esse olhar para outros mercados, outros locais com intensidade, né? Ampliar essa presença internacional para quem exporta intensamente hoje para os Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos vão continuar sendo um parceiro importante, né? Vai continuar sendo o maior país do mundo, então ele vai continuar comprando ainda do resto do mundo, né? Mas cada vez mais é um país que está se fechando, que está comprando menos, vai comprar menos do mundo, e o Brasil precisa olhar dessa forma também, buscar novos parceiros, buscar novos mercados. Essa é a essência para o agricultor e para as empresas brasileiras a partir de agora. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente no Agronotícias. Bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer falar com vocês. Até a próxima.